Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Simos Estatística. Eu sou Diego Pugione, biólogo e estatístico, e o meu intuito nesse vídeo é te ensinar a diferenciar uma hipótese científica de uma hipótese estatística. Esta é uma série de vídeos onde vamos discutir a aplicação da estatística na prática acadêmica. Teremos vídeos sobre planejamento de experimentos, amostragem, coleta e armazenamento de dados e análise estatísticas. No nosso primeiro vídeo, nós discutimos como criar uma pergunta objetiva, assim como uma hipótese testável e falseável. No nosso segundo vídeo, nós aprendemos a distinguir uma hipótese de uma predição. Esses dois primeiros vídeos, nós apresentamos conceitos que iremos discutir aqui neste vídeo. Se você ainda não os viu, eu vou deixar aqui em cima no izinho e também na descrição do vídeo. Eu nunca vi em toda a minha vida acadêmica alguém explicando a diferença entre uma hipótese científica e uma hipótese estatística. Eu tenho certeza que se eu tivesse esse conhecimento desde o início, a minha vida teria sido muito mais fácil. Então preste muita atenção. Uma hipótese científica é uma afirmação sobre um processo ou um fenômeno natural, sobre um mecanismo de causa e consequência nesse mundo complexo e dinâmico. Normalmente, as hipóteses científicas elas vivem no mundo das ideias, onde também estão os modelos que nós construímos sobre o mundo. Eu chamo de modelos porque átomos, reações químicas, espécies, economia, sociedade, política são todos modelos que nós construímos para descrever o mundo. Mas não é porque elas descrevem o mundo que elas necessariamente representam perfeitamente o que o mundo é. A partir da nossa hipótese científica criada, nós vamos desenvolver uma ou mais predições buscando operacionalizá-la, utilizando inclusive as nossas variáveis proxies mensuráveis. Então, voltando à nossa hipótese desenvolvida anteriormente nos vídeos, de que temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X, essa é a nossa hipótese científica e que se localiza no mundo das ideias, mundo onde também se localizam os nossos modelos do que é uma temperatura, modelo do que é uma taxa de crescimento, do que é um caule, inclusive do que é a espécie X. Essa nossa hipótese será operacionalizada da seguinte forma. Nós pegaremos indivíduos da espécie X e iremos dividi-los em dois grupos, cada grupo ficando em uma estufa com temperatura distinta. Após um certo período, nós vamos mensurar o comprimento do caule desses indivíduos e avaliar então se existe uma diferença na média desses comprimentos. E como que nós vamos testar isso? É aí que a estatística entra. A estatística pressupõe que existem duas populações criadas em estufas com temperaturas distintas. Imagine todos os indivíduos da espécie X, tanto os indivíduos que existem hoje, quanto os que já existiram e os que ainda vão existir. Imagine se nós pudéssemos coletá-los, duplicá-los e colocar cada réplica em uma estufa com temperatura distinta. Então, depois de um tempo, nós iríamos mensurar todos os caules dessas duas populações, calcular a média e avaliar se as médias são iguais ou diferentes entre si. Como isso é impossível, a estatística desenvolveu metodologias para, a partir de um pedaço dessa população, que é uma amostra, nós conseguimos mensurar a evidência dessas médias serem ou não diferentes entre si. Então, nós criamos duas hipóteses estatísticas. A hipótese nula, que afirma que as médias das duas populações são iguais entre si, e a hipótese alternativa, que considera que elas são distintas entre si. E nesse ponto, nós já podemos identificar uma grande diferença entre as hipóteses científica e estatística. Enquanto a hipótese científica considera um mundo mutável e dinâmico, a hipótese estatística vê o mundo como fixo e estático. Enquanto o cientista percebe o efeito da temperatura aumentando ou diminuindo a taxa de crescimento do caule, algo dinâmico, a estatística ela apenas enxerga duas populações distintas e fixas estáticas, cada uma crescendo em temperaturas diferentes. Importante destacar que a estatística ela só consegue trabalhar com aquilo que pode ser contado ou então mensurado. Por conta disso, ela só consegue trabalhar com as variáveis proxies mensuráveis, no nível das predições. Mas não é porque a estatística está no nível das predições que ela existe no mundo real. Porque a estatística existe no mundo da matemática, que é um terceiro mundo, que não é nem o mundo real e nem o mundo das ideias.
Enquanto a hipótese científica é uma afirmação sobre um processo ou um fenômeno natural, a hipótese estatística é uma afirmação sobre um parâmetro populacional. Ela pressupõe várias premissas que não necessariamente são verdadeiras aqui no mundo real, mas apenas no mundo da matemática. Ela pressupõe que existe uma população que é fixa e homogênea. As nossas populações normalmente são heterogêneas e muito dinâmicas. Ela pressupõe que existe um parâmetro e que esse parâmetro é fixo. Normalmente esse parâmetro não é fixo. Ela pressupõe, inclusive, que a gente consegue obter uma amostra aleatória da nossa população, o que é praticamente impossível. É só você pensar que a gente vai conseguir amostrar um indivíduo da espécie X que mora lá na Bósnia? Não vamos. Mas então, se a estatística pressupõe várias premissas que não necessariamente são verdadeiras, por que a gente usa estatística? Bom, primeiramente, porque é a única ferramenta que a gente tem disponível para avaliar um resultado de forma objetiva. Em segundo lugar, porque a gente acredita que as violações dessas suposições não são tão drásticas assim. E também porque a gente acredita que outros investigadores vão tentar reproduzir o nosso experimento em outros locais do mundo, inclusive na Bósnia, para a gente ver se os resultados são similares. Nós entendemos que os nossos experimentos não são perfeitos, e por conta disso nós vamos buscar discutir as implicações dessa imperfeição. Pois bem, fiz meu experimento, coletei meus dados, apliquei o teste estatístico e rejeitei a hipótese nula. Ou seja, o meu valor P foi menor que o nível de significância assumido. Então isso quer dizer que eu acabei de confirmar a minha hipótese científica? É claro que não, né? Quando nós rejeitamos uma hipótese estatística, o trabalho do cientista está apenas começando. Nós, a partir de agora, precisamos discutir quais são as implicações da rejeição dessa hipótese estatística para a nossa hipótese científica. Será que as variáveis proxy escolhidas elas foram boas? Será que o nosso planejamento experimental foi satisfatório? Será que o modelo estatístico que nós assumimos para esses dados ele é plausível? O fato de rejeitarmos a hipótese nula estatística vai apenas nos dizer que existe um conjunto de possíveis hipóteses científicas que podem ser verdadeiras. E a nossa hipótese científica é apenas uma delas. Enquanto no mundo da matemática existem apenas duas hipóteses, a nula e a alternativa, que são mutuamente exclusivas, ou seja, ou uma acontece ou a outra acontece, nunca as duas conjuntamente, no mundo das ideias isso não é verdade. Existem várias possíveis hipóteses científicas, sendo que os seus limites são muito obscuros entre si. Existe um grau de sobreposição grande entre elas. E nós, então, precisamos discutir por que a hipótese científica que nós escolhemos ela é mais plausível em relação às outras possíveis candidatas a explicarem esse mesmo resultado. Além disso, corroborar uma hipótese científica vai muito além do que rejeitar a hipótese nula estatística. Depende principalmente se ela se enquadra no arcabouço teórico mais amplo, e também se esse resultado foi reproduzido por outros investigadores. Inclusive, a aceitação de uma hipótese científica ela vai depender de aguentar vários experimentos que tentarão derrubá-la. E nesse sentido, devemos ter em mente que corroborar ou não uma hipótese científica num estudo científico não quer dizer que nós vamos rejeitar ou aceitar essa hipótese, mas quer dizer apenas que nós vamos aumentar ou diminuir a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Por último, eu gostaria de discutir que a falta de distinção entre uma hipótese estatística e uma hipótese científica é uma das causas do porquê o valor P tem tanta importância hoje na ciência. Eu não quero dizer que o valor P não é importante, mas algumas pessoas estão fazendo uma ligação direta entre um valor P menor que 0,05 e corroborar ou não uma hipótese científica, sem perceber, sem ter a noção da distância que esses dois conceitos têm um do outro. Dada a importância desse assunto, eu produzirei um vídeo exclusivamente sobre ele. Bom, as nossas discussões filosóficas terminam por aqui. No próximo vídeo, nós vamos começar a discutir planejamento de experimentos. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado, um abraço e até mais!